Insuportável, insuportável. Tá passando por alguma situação insuportável? Pois é, a nossa mente tem a tendência de recalcar, de esconder alguns processos que pra gente é tão insuportável que a gente prefere deixá-la num canto. E aí, para psicanálise, isso se chama recalque. São traumas e medos e sentimentos e coisas que eles dizem neurose, coisas insuportáveis, tão insuportáveis que a gente manda lá para o nosso inconsciente, mas que de alguma maneira fica latente e nos faz mal. Pois é, sentimentos, sensações e coisas insuportáveis ao nosso coração, à nossa psique, são coisas que eu tenho estudado bastante nesses últimos tempos. São 5 traços de personalidade, são 5 caráteres de personalidade que eu tenho estudado nesses últimos tempos para entender por que cada pessoa reage de uma maneira diferente diante de algumas situações. A situação em que o mundo inteiro está vivendo é a Covid-19, são essas variantes, né? Tem até outros nomes aí, essa corrida acelerada por conta da vacina. Pois é, são 5 traços que definem personalidades diferentes, características de personalidades diferentes. E aí que começa lá do esquizoide, depois vai pro oral, depois vai pro psicopata, pro masoquista, pro rígido. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. E os 5 traços de caráter, eles, de pessoa para pessoa, predominam as características diferentes. Por exemplo, pelo menos 2 dessas características predominam em cada pessoa. E disse que, os estudos dizem que todo mundo tem um pouquinho de cada partezinha dessas características de personalidade, porém 2 pelo menos predominam. Você pode ser, por exemplo, oral, um cara que se comunica bem, que fala bem, que muitas vezes expressa pela boca os sentimentos. Você pode ter uma combinação do oral com o psicopata, por exemplo. O psicopata é aquele que tem uma característica predominantemente para ser líder, para conseguir entrar no coração e na mente das pessoas, né? Você pode ter traços do masoquista, aquele cara que tá sempre na dele, que exige perfeição para tudo e que sofre demais por isso, mas que tá sempre tentando fazer as coisas certas. Você pode ter caráter do esquizoide, aquele cara que tá querendo sempre ficar na dele, sempre sem querer ter muito contato social, mas que tem ideias brilhantes, que muitas vezes executa ideias brilhantes, né? Então, você pode ter traço de vários pontinhos aí da sua personalidade que chamam muita atenção em você. E como é que se descobriu esses traços de caráter? Lá, muito tempo atrás, em 1800 e bolinha, Sigmund Freud começou a analisar pessoas que vinham para ele com processos de histeria, de neuroses, de psicose, de psicopatias, e ele começou a analisar as pessoas através da fala. E mais um pouquinho adiante, outros pesquisadores, tipo Reiki, eles vieram perceber que o corpo também fala muitas coisas. Que os traços de caráter, os traços da personalidade de cada pessoa, falava muito sobre tudo aquilo que ela estava tentando expressar pela boca. As formas do corpo, do gesticular, do andar, do se vestir, do sorrir, do conversar, falava muito mais. Então, eu comecei nesses últimos tempos a estudar bastante sobre os traços de caráter. E os traços de caráter são os seguintes, são mecanismos de defesa que a sua mente, ela, por decorrência de alguns traumas, de algumas dores, dentre o período de gestação até os 5 anos mais ou menos, aquelas coisas que você não conseguiu muito bem encarar, aquelas dores, aqueles traumas, a sua mente, ela como mecanismo de defesa, criou alguns traços do seu caráter, da sua personalidade, que vão aparecer mais gritantemente, mais latentemente, ao longo da sua adolescência, da sua fase adulta. E são daí que eu falei desses traços de caráter, o esquizoide, o oral,
o masoquista, o rígido. Tem no meio o psicopata também. Não é que é o psicopata, o cara que sai matando todo mundo, os serial killers, não é isso. Isso é psicopatia, é outra coisa, doença da mente. Psicopata é que tem alguns traços, algumas características de uma criança que teve ali um trauma naquela fase da infância, que desenvolveu essa coisa do querer mandar, manipular, ser líder, que é uma característica predominante do psicopata. Do traço de caráter psicopata, vamos dizer assim. Eu estou dizendo muito claramente que não são doenças, mas por que eu estou falando de traços de caráter se eu comecei a falar que está insuportável, que você está na dor? Por quê? Quando a gente percebe que cada pessoa tem um traço de caráter predominante, que cada pessoa gosta, por exemplo, de ficar mais na dela, que outra pessoa gosta mais de falar, e outra pessoa gosta mais de liderar, e outra pessoa gosta mais de chorar, e outra pessoa gosta mais de entreter os outros. Quando a gente percebe que cada pessoa tem a sua personalidade, seu traço, e cada pessoa sofre da sua maneira, quando a gente percebe isso, num momento como esse, pandêmico, que tem tantas pessoas chorando seus mortos, tantas famílias chorando seus mortos, sepultando seus mortos, tantas famílias em dor, em sentimentos de psicologicamente insuportáveis. Nesses momentos, quando a gente sabe que cada pessoa sofre de um jeito, e a gente sabe como afetar cada pessoa, porque a gente se conhece, sabe o que predomina na gente, na nossa personalidade, é nesse momento que a gente tem que entender que a gente precisa se colocar na dor do outro, sentir a dor do outro e usar aquilo que a gente tem de habilidade para ajudar o outro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sei que eu tenho facilidade para falar. Eu sei que eu sou uma pessoa que em muitos ambientes onde eu sou aceita como uma pessoa bondosa. E eu também sei que isso, às vezes, é confundido como a bobona, posso fazer com ela o que eu quero. Mas muitas outras vezes, que é o que pesa muito mais na balança para mim, muitas outras vezes eu sou vista como uma pessoa do bem, como uma pessoa que as outras podem chegar em mim e pedir um conselho, e pedir uma palavra amiga, e pedir uma palavra de Deus. Eu sei, porque eu me conheço, eu estudo sobre a personalidade humana, sobre a psique humana, e eu sei que essa minha coisa da oralidade, do me doar pelo outro, é um instrumento que Deus me deu nas mãos e pode ser usado para ajudar outras pessoas. A internet é um instrumento que Deus nos deu na mão para que a gente, tendo a habilidade de usar e a disponibilidade de usar desse meio rico, a gente pode ajudar pessoas. A minha ideia com esse Curadas e Antenadas no YouTube é exatamente essa, de vir nesse momento pandêmico, nesse momento de dor, nesse momento de muitos sentimentos insuportáveis por aí na cabeça de muita gente. A minha ideia é de vir e dizer: a esperança, a vida, o amor e a paz de Cristo excedem a todo entendimento, algo que não se dá, que não se pode comprar, mas que se pode sentir, que se pode buscar. Quando a gente começa a buscar de Deus a paz, ela vem. Mesmo no meio da dor, mesmo no processo de luto, mesmo no processo de sentimentos onde a nossa mente quase que não suporta, a gente consegue sim buscar a esperança, ter fé de que as coisas vão melhorar. A gente precisa se ancorar em pensamentos positivos, na ideia de que Cristo venceu o mundo, Ele está conosco, e de que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. E a gente precisa, principalmente quem tem esse traço de personalidade oral, e até o psicopata que gosta também de liderar, a gente precisa, todas as pessoas que sabem que conseguem falar e se expressar e entrar na mente e no coração da outra, através da fala, precisa começar a falar e a lançar para o mundo palavras de positividade, palavras de amor, palavras de paz, palavra de esperança. Cristo já venceu o mundo. E mesmo que Ele venha,
mesmo que a morte chegue na sua família com a Covid, com o câncer, ou seja, com qualquer outro tipo de enfermidade, mesmo que chegue, a gente tem que ter esperança em Cristo. Porque ele disse, pela sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente crê que quando Deus vem e recolhe um ente querido nosso, é porque ele tem algum lugar muito melhor do que esse aqui terreno, para levar o nosso ente querido, para deixar lá para descanso, né? Muitas vezes esse mundo não pertence mais a gente não pertence mais a esse mundo, a gente não faz mais parte disso. Muitas vezes Deus acha a graça de levar e muitas vezes a gente fica naquela, Senhor, por que o Senhor recolheu? Nossa, esses dias eu ouvi um doutor falando, tá morrendo tanta gente boa, enquanto que muita gente que não presta tá aí. Eu creio que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Eu assisti uma live preciosíssima com a pastora Zeneide da EPR de Diadema, do Serraria, aqui em Diadema, em São Paulo, no estado de São Paulo. Para você que está me assistindo aí de fora. A pastora Zeneide começou essa live dizendo que esse processo de Covid-19, olha, essa live foi feita há quase 2 anos atrás, hein, gente? É uma live extremamente atual. Que esse processo da Covid-19 foi exatamente um divisor de águas na nossa vida mental, na nossa vida social, na nossa vida profissional, e que esse processo de Covid-19 veio como um divisor de águas para nos fazer entender que deve haver um processo de ressignificação. Por quê? Por que o processo de ressignificação? E ela fala. E ela se utilizou da palavra, sobre quando Neemias foi reconstruir os muros da cidade, sobre... Ela se referiu na questão até de paternidade, de herança cultural, de herança... eu sei que foi uma live tão riquíssima, mas em suma, o que ela quis deixar com a live foram palavras que deram uns insights na minha mente do tipo Covid-19, divisor de águas, ressignificação, enxergar e sentir a dor do outro, se doar pelo outro, fazer algo pelo outro, usar as minhas habilidades para ajudar o outro. E eu estudando sobre esses traços de personalidade e de caráter, eu fui entendendo por que ela estava falando sobre tudo aquilo. Não é todo mundo que Deus vai usar com o poder da palavra. Muitas vezes Deus quer te usar levando um prato de comida, levando uma cesta básica para uma pessoa. Outras vezes Deus quer te usar como um enfermeiro, como um médico, um psicólogo, indo tratar a pessoa, se utilizando da medicina. Outras vezes Deus quer te usar indo na casa da pessoa. Olha, você precisa que eu vá na farmácia para você comprar um remédio. Às vezes a pessoa está cadeirante, está numa cama, está acamada, não pode andar. Deus pode te usar de várias maneiras. Por isso que eu estou dizendo que cada um tem uma habilidade diferente. Você sabendo qual é a sua habilidade, você pode potencializá-la para fazer muito mais pelas pessoas. Primeiro você começa fazendo por você. Quando você passa por um processo de autoconhecimento, por um processo de crescimento intelectual e espiritual, você começa a se conhecer, a reconhecer as suas fragilidades, a reconhecer a sua dependência total de Deus. Quando você começa nesse processo de crescimento, você começa também a perceber o quanto de potencial você tem para ajudar as pessoas. E é isso. O que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Descubra quais são as suas habilidades. Quais são os instrumentos potentes que Deus colocou na sua mão para ajudar pessoas. Deixe de ser egoísta, egocêntrico. E comece a tentar ajudar as pessoas. Comece a sentir a dor do outro e tentar ajudar o outro naquilo que Deus te deu de habilidade. Deus não escolhe qualquer um. Ele não escolhe os capacitados
diferentemente disso, ele capacita os escolhidos. Eu acredito que todos nós somos escolhidos por Deus para fazermos coisas boas na terra. Então, tá insuportável? Tem alguém passando por alguma coisa insuportável perto de você? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque tudo que você tem nessa terra foi Deus quem te deu. E Deus te deu não foi para você enterrar. Seus dons Deus não deu para você enterrar. Seus dons Deus te deu para que você use, para que você potencialize isso e faça o bem na terra. Façamos o bem na terra. E vamos continuando falando sobre psicologia humana, sobre fé, sobre esperança. Você que ainda não é inscrito no Curadas e Antenadas, nós estamos no Instagram como Curadas e Antenadas e nós estamos aqui como Curadas e Antenadas. Inscreva-se aqui no YouTube, vai lá, inscreva-se, manda esse vídeo para alguma pessoa que você acha que vai interessar, que vai ajudar, manda esse vídeo, compartilha e vai lá também no nosso Instagram, curte lá os nossos vídeos, a gente tem um montão de lives sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fé, experiências e tudo mais. Vai lá, inscreva-se já. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz.